Você olha para sua conta bancária e o número te encara como uma sentença de prisão. Não é zero, você não está na miséria. Mas nunca é suficiente. Nunca é suficiente. O mês sempre acaba antes do dinheiro chegar. Sempre aparece mais uma conta justamente quando você pensa que finalmente vai conseguir se livrar das dívidas. Sempre surge mais uma despesa que acaba com o pequeno impulso que você tinha conquistado. E é isso que torna tudo tão doloroso. Você trabalha duro, você não é preguiçoso, você comparece, você dedica horas ao trabalho, você sacrifica tempo com as pessoas que ama, o sono de que tanto precisa, a saúde que não pode se dar ao luxo de perder. Mas a conta bancária não reflete esse esforço, nunca reflete. A discrepância entre o quanto você se esforça e o quanto você ganha parece uma piada cósmica às suas custas. Amanhã de manhã, você acordará com o mesmo alarme, seguirá a mesma rotina, ficará preso no mesmo trânsito, realizará as mesmas tarefas, e amanhã à noite, sua conta bancária estará praticamente idêntica a hoje. O mês que vem será igual a este mês. O ano que vem será igual a este ano. Não é porque você não está tentando, mas sim porque algo invisível está te impedindo de seguir em frente. A maioria das pessoas chama isso de azar. Chamam de coisas da economia, chamam de minhas circunstâncias. Contam a si mesmas histórias sobre o momento certo, sobre oportunidades, sobre privilégios que não têm. E essas histórias parecem verdadeiras porque são reconfortantes. Elas eximem os responsáveis. Elas fazem com que a pobreza seja culpa de outra pessoa. Mas eis a pergunta que mudará tudo se você a responder honestamente. E se a pobreza não estiver acontecendo com você? E se a pobreza estiver acontecendo através de você? E se a verdadeira prisão não for sua conta bancária, mas sim sua mente? E se cada pensamento que você tem sobre dinheiro, cada crença que você nutre sobre riqueza, cada história que você conta a si mesmo sobre o que é possível para alguém como você, e se tudo isso fosse a verdadeira barreira, não são as suas circunstâncias, não é o seu passado, não é a sua educação, as suas conexões ou a sua origem, são os seus pensamentos, as suas crenças, a sua programação mental. Não é agradável ouvir isso. É mais fácil culpar forças externas, mas forças externas não explicam por que duas pessoas com circunstâncias idênticas acabam em realidades financeiras completamente diferentes. Eles não explicam por que algumas pessoas nascidas na pobreza criam riqueza enquanto outras, nascidas na riqueza, criam pobreza. Eles não explicam por que seus pensamentos específicos sobre dinheiro preveem seu futuro financeiro com uma precisão assustadora. Em 1937, Napoleon Hill publicou uma pesquisa que revelaria a verdadeira causa da pobreza. Após estudar 500 indivíduos ricos e milhares de pessoas presas na pobreza por mais de 20 anos, ele descobriu algo que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. A pobreza começa na mente como um padrão de pensamento. A riqueza começa na mente como um padrão de pensamento. Sua conta bancária é simplesmente a manifestação física da sua programação mental. Hill identificou 7 pensamentos específicos, 7 crenças sobre a pobreza que mantêm as pessoas presas em limitações financeiras, independentemente de seu esforço, talento ou oportunidade. Essas não são influências menores, são correntes invisíveis, prisões mentais, e enquanto você não os identificar em seus próprios pensamentos e os eliminar sistematicamente, você permanecerá exatamente onde está. Não porque você não consiga mudar, mas sim porque sua mente não permite. Os próximos 28 minutos irão expor esses 7 pensamentos. Vamos tirar luz da escuridão onde operam automaticamente e iluminar-los diretamente. Algumas coisas que você ouvir serão desconfortáveis. Outras farão você se sentir na defensiva. Esse desconforto é a prova de que você carrega essas crenças. E se você ficar comigo durante todos os 7, você sairá daqui com o protocolo exato para eliminá-los permanentemente. Mas você precisa estar disposto a se enxergar com clareza. Precisa estar disposto a admitir que sua pobreza pode ser autoimposta, que suas limitações podem ser autocriadas, que a vida que você está vivendo pode ser exatamente a vida que suas crenças construíram. Você está disposto a ver isso? Então vamos começar. Antes de revelarmos os 7 pensamentos sobre pobreza, você precisa entender o mecanismo. Por que os pensamentos sobre dinheiro importam mais do que as ações relacionadas a ele? Porque os pensamentos determinam, em primeiro lugar, quais ações você é capaz de tomar.
Seu cérebro opera segundo um princípio que os neurocientistas chamam de atenção seletiva. A qualquer momento, 11 milhões de informações estão disponíveis para sua consciência. Seu cérebro só consegue processar cerca de 40 deles. Então ele precisa filtrar. Ele precisa decidir o que é importante o suficiente para ser notado e o que pode ser ignorado. Esse sistema de filtragem é controlado pelas suas crenças. Se você acredita que pessoas como eu não ficam ricas, seu cérebro filtrará a realidade para comprovar essa crença. O sistema dará atenção a todos os exemplos de pessoas como você que permaneceram pobres, e ignorará todos os exemplos de pessoas como você que enriqueceram. Não porque você esteja mentindo para si mesmo deliberadamente, mas sim porque seu cérebro é otimizado para a consistência, não para a precisão. É por isso que duas pessoas com oportunidades idênticas enxergam possibilidades completamente diferentes, mesma vaga de emprego, mesma oportunidade de negócio, mesmo mentor em potencial. Uma pessoa vê e pensa, isso pode mudar tudo. A outra pessoa vê e pensa, isso não é para alguém como eu. Mesma realidade externa, resposta interna oposta. E a resposta interna determina tudo. Hill chamou isso de consciência de pobreza versus consciência de riqueza. Não se trata de pensamento positivo, não se trata de afirmações, trata-se de consciência à lente através da qual você percebe a realidade. E é isso que torna isso tão perigoso. A consciência da pobreza parece verdade, parece realismo, parece que você está sendo prático e maduro ao aceitar suas limitações, mas não é a verdade. É programação, e essa programação foi instalada por pais que não sabiam o que estavam fazendo, professores bem-intencionados, uma sociedade que se beneficia das suas limitações e fracassos passados que você interpretou erroneamente. Nada disso foi intencionalmente malicioso. Tudo foi devastadoramente eficaz. É aqui que a coisa fica crítica. Você não pode vencer uma crença que nem sabe que tem. Esses pensamentos de pobreza operam automaticamente, abaixo do nível da consciência. Eles funcionam em segundo plano como um malware em um computador. Você não pensa neles conscientemente, você pensa a partir deles inconscientemente. Eles são o sistema operacional, não os programas. Você sabe o que isso significa? Significa que neste exato momento, enquanto você ouve isso, pensamentos sobre pobreza estão passando pela sua mente. Eles estão filtrando o que você ouve. Eles estão criando resistência ao que os desafia. Estão preparando defesas para explicar por que isso não se aplica a você. E se você deixar que eles vençam, terminará de assistir a este vídeo, sentirá uma breve inspiração e retornará aos mesmos padrões amanhã. A única maneira de quebrar esse ciclo é trazer essas crenças para a consciência, onde você poderá examiná-las, questioná-las e substituí-las sistematicamente. Mas a maioria das pessoas nunca faz isso. Elas vivem a vida inteira aprisionadas por pensamentos que não escolheram e nem sabiam que tinham. Elas trabalham duro, elas se sacrificam, elas tentam e continuam pobres porque a prisão é interna, não externa. Hill descobriu algo mais em sua pesquisa que a maioria das pessoas considera perturbador. Pessoas ricas eliminaram esses 7 pensamentos, não todos de uma vez, não perfeitamente, mas sistematicamente. Eles identificaram a programação mental que criava a pobreza e a substituíram conscientemente por uma programação que criava a riqueza. E no momento em que concluíram essa reprogramação, às vezes em meses, às vezes em anos, suas circunstâncias externas começaram a mudar automaticamente. Não porque de repente trabalharam mais, mas sim porque de repente se tornaram capazes de ações que antes lhes eram invisíveis. Oportunidades que sempre estiveram ali, de repente, tornaram-se visíveis. Recursos que sempre existiram, de repente, se tornaram acessíveis. O mundo externo não mudou, a percepção que eles tinham dele mudou. E a percepção determina a possibilidade. Imagine uma semente enterrada na terra. O solo não impede o crescimento, ele o possibilita. Mas somente se a semente contiver a programação genética correta. Se você plantar uma semente de milho, você terá milho. Se você plantar uma semente de erva daninha, você terá ervas daninhas. O solo não decide, a semente decide. Sua mente é a semente, suas circunstâncias são o solo. Neste momento, você está plantando sementes de pobreza, pensamentos de pobreza e se perguntando por que continua colhendo pobreza.
O problema não é o solo. As circunstâncias não são o problema. O problema é a programação. E existe um mecanismo específico que torna esses pensamentos sobre pobreza tão poderosos. Um processo psicológico que os reforça cada vez que você age de acordo com eles. Vamos explorar esse mecanismo em detalhes. Mas primeiro, você precisa saber exatamente o que são esses 7 pensamentos. Porque você não pode lutar contra um inimigo que não consegue ver. O que vou compartilhar não é teoria. Trata-se da observação direta de Napoleon Hill, fruto de 20 anos de pesquisa. Estes são os 7 pensamentos que surgiram consistentemente em pessoas presas na pobreza. Não 1 ou 2. Todos os 7. E no momento em que alguém eliminou todos os 7, sua realidade financeira começou a se transformar. Não algum dia, não eventualmente, imediatamente. Deixe-me mostrar como esses pensamentos de pobreza se manifestam na realidade. Porque eles são sutis, disfarçam-se de sabedoria, de realismo, de maturidade, mas são venenosos. A pesquisa de Hill revelou algo extraordinário. Todas as pessoas presas na pobreza carregavam padrões de pensamento específicos sobre dinheiro que as pessoas ricas haviam eliminado. Não se tratava de diferenças de personalidade, nem de diferenças de inteligência. Eram diferenças de crenças, pensamentos que criavam uma realidade para algumas pessoas e uma realidade completamente oposta para outras. Isso parece razoável, prático, óbvio. Se você não tem dinheiro, não pode comprar as coisas. Mas eis o que Hill descobriu. Quando você diz, não posso comprar, você fecha a sua mente. Você para de pensar. Você encerra a conversa. Seu cérebro aceita essa afirmação como verdade absoluta e para de buscar soluções. As pessoas ricas eliminaram esse pensamento e o substituíram por uma pergunta: como posso pagar por isso? Não posso, mas como posso? Essa simples mudança de palavra transforma tudo. Mantém a mente ativa, estimula a criatividade, exige resolução de problemas, e é resolvendo problemas que se cria riqueza. Imagine 2 pessoas passando por uma oportunidade de negócio que exige um investimento inicial de $10.000. A primeira pessoa pensa, não tenho dinheiro para isso, e continua andando. A segunda pessoa pensa, como posso pagar por isso, e começa a explorar. Parcerias, investidores, empréstimos, venda de algum produto, criação de valor para alguém que a financie. Em poucas semanas, a segunda pessoa encontra uma solução. Não porque tivessem mais dinheiro, mas sim porque tinham um pensamento diferente. Essa crença é devastadora porque lhe tira o poder. Se a riqueza vem da sorte, então o esforço não importa, a estratégia não importa, o desenvolvimento de habilidades não importa. Ou você tem sorte ou não tem. E sabe de uma coisa? Você decidiu que não tem sorte. Hill descobriu que as pessoas ricas entendiam algo crucial. O que parece sorte é, na verdade, preparação encontrando a oportunidade. Elas se posicionavam onde as oportunidades existiam. Eles desenvolveram habilidades que criaram valor. Construíram redes que multiplicaram as possibilidades. E quando a sorte apareceu, estavam prontos para aproveitá-la. Você acha que é sorte alguém estudar investimentos por 5 anos e depois fazer investimentos lucrativos? Você acha que é sorte alguém desenvolver expertise em uma habilidade valiosa e depois ser bem remunerado por isso? O que você chama de sorte, eles chamam de resultados previsíveis de ações deliberadas. Essa é sutil porque soa moral, nobre, espiritual, mas é uma citação incorreta. A frase correta é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é neutro, é uma ferramenta. Mas se você acredita que o dinheiro é maligno, seu subconsciente sabotará qualquer tentativa de adquiri-lo, porque no fundo, você não quer se tornar mal. Hill documentou dezenas de casos em que pessoas que finalmente começaram a ganhar bem se autodestruíram, gastando irracionalmente, tomando decisões terríveis, criando crises. Por quê? Porque subconscientemente, eles acreditavam que não mereciam dinheiro. Acreditavam que o dinheiro os tornava pessoas más. Então livravam-se dele o mais rápido possível, para retornar à sua pobreza moral. Este é o pensamento mais profundo sobre a pobreza, o mais doloroso e o mais comum. Em algum momento do seu passado, você internalizou a mensagem de que não é merecedor de abundância. Talvez um dos seus pais tenha enfrentado dificuldades e você se sinta culpado por superá-los.
Talvez você tenha fracassado no passado e decidido que o fracasso define o seu valor. Talvez a sociedade tenha lhe dito que pessoas com a sua origem não alcançam a riqueza. Independentemente da origem, essa crença funciona como um termostato. Sempre que sua renda ou patrimônio líquido começa a ultrapassar seu nível de merecimento interno, você inconscientemente cria problemas para reduzi-lo. Você não faz isso deliberadamente, você faz isso automaticamente, porque seu cérebro está tentando manter sua realidade externa consistente com sua identidade interna. Lembre-se, a pobreza começa na mente, como um padrão de pensamento. Essas não são influências menores, essas são as correntes reais. E enquanto você não as quebrar conscientemente, elas o manterão aprisionado, independentemente de oportunidades, talento ou esforço. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Hill descobriu que esses pensamentos não limitam apenas sua renda. Eles limitam sua percepção do que é possível. Elas te cegam para as oportunidades que estão bem na sua frente. E existe um mecanismo específico para essa cegueira sobre o qual ninguém fala. Esse pensamento é particularmente cruel porque parece sábio. Você olha para sua idade, suas circunstâncias, suas decisões passadas e conclui que sua janela de oportunidade se fechou. Essa riqueza era possível quando você era mais jovem, mas não mais. Você cometeu erros demais para se recuperar. Eis o mecanismo que mencionei anteriormente. Cada vez que você age com base em um pensamento de pobreza, você cria evidências que reforçam esse pensamento. Você pensa, eu não posso pagar por isso, então você não busca a oportunidade, então você não ganha dinheiro, então você continua sem poder comprar as coisas. O pensamento cria o comportamento cria o resultado. O resultado comprova que o pensamento estava correto. Isso se chama profecia autorrealizável e é o mecanismo invisível que mantém as pessoas presas na pobreza por décadas. Hill descobriu que as pessoas ricas quebravam esse ciclo agindo contra suas crenças limitantes. Elas sentiam que era tarde demais e começavam mesmo assim. Elas sentiam que não podiam pagar e perguntavam, como poderiam mesmo assim? Eles se sentiam indignos e mesmo assim aceitavam o dinheiro. Cada vez que agiam contra essa crença, criavam evidências contraditórias e, eventualmente, as novas evidências superaram a antiga crença. O Coronel Sanders tinha 62 anos quando transformou o Kentucky Fried Chicken em um império de franquias. Vera Wang entrou para o mundo do design de moda aos 40. Ray Kroc tinha 52 anos quando transformou o McDonald's em uma marca global. Tarde demais é um pensamento, não um fato. E pensamentos podem ser mudados. Essa crença aprisiona milhões de pessoas na pobreza permanente porque cria uma impossibilidade lógica. Se você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro e não tem dinheiro, então você nunca poderá ganhar dinheiro. É uma prisão perfeita. Mas Hill descobriu algo que as pessoas ricas entendiam. Você não precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Você precisa criar valor para ganhar dinheiro. O dinheiro segue o valor. Se você consegue resolver problemas, criar soluções, entregar resultados, conectar pessoas, organizar recursos ou aplicar conhecimento, você consegue gerar valor, e valor sempre pode ser trocado por dinheiro. Todas as pessoas ricas estudadas por Hill começaram com algo além de dinheiro: ideias, habilidades, relacionamentos, energia, tempo, visão. Elas alavancaram o que tinham para criar valor. Em seguida, eles trocaram esse valor por dinheiro. Depois, alavancaram esse dinheiro para criar mais valor. O ciclo começa com a criação de valor, não com o capital. Que valor você pode criar agora com o que já possui? Não algum dia, quando tiver dinheiro. Agora mesmo, com seu conhecimento, habilidades, rede de contatos e recursos atuais. A resposta para essa pergunta é o ponto de partida para a criação da sua riqueza. Mas você nunca a fará se estiver esperando o dinheiro chegar primeiro. Esta é a última corrente. A crença de que riqueza e significado são mutuamente exclusivos, que pessoas ricas são infelizes, que o sucesso custa sua saúde, seus relacionamentos, sua integridade e sua felicidade, que você precisa escolher entre riqueza e tudo mais que torna a vida digna de ser vivida. Essa crença é particularmente insidiosa porque lhe dá uma justificativa moral para permanecer na pobreza. Você não está fracassando, você está escolhendo o significado em vez do dinheiro.
Você não está limitado, suas prioridades estão corretas. Faz com que a pobreza pareça uma virtude. Mas Hill descobriu que o oposto era verdadeiro. A riqueza, quando construída corretamente, potencializa tudo mais. Ela proporciona opções, liberdade, segurança, a capacidade de ajudar os outros. É hora de investir em relacionamentos, recursos para a saúde. As pessoas ricas em seu estudo não estavam sacrificando o que importava. Elas estavam protegendo o que importava, construindo segurança financeira em torno disso. Esses 7 pensamentos, você os reconhece em seus próprios pensamentos? Seja honesto, porque se você carrega pelo menos 3 dessas crenças, elas estão criando a sua pobreza. Não são as suas circunstâncias, não são as suas oportunidades, são as suas crenças. E o mais belo disso, aquilo que deveria te encher de imensa esperança agora, é que as crenças podem ser mudadas, não facilmente, não instantaneamente, mas sistematicamente, com esforço deliberado ao longo de um período consistente. Agora vou apresentar o protocolo exato desenvolvido por Napoleon Hill para eliminar pensamentos de pobreza e instalar uma mentalidade de riqueza. Isso não é teoria. É o processo sistemático que transformou milhares de pessoas, levando-as da pobreza à prosperidade. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer: esforço diário por, no mínimo, 90 dias consecutivos. Você está disposto a se comprometer por 90 dias para reescrever seu destino financeiro? Não estou falando de tentar apenas quando me sinto motivado, nem de fazer isso ocasionalmente. 90 dias consecutivos de reprogramação mental deliberada. Se sim, siga este protocolo à risca. Durante os próximos 7 dias, carregue um pequeno caderno para todo lugar. Cada vez que tiver um pensamento sobre dinheiro, anote-o, sem analisar, sem julgar, só documentando. Não posso pagar isso. É muito caro. Gente rica é gananciosa. Nunca vou ganhar o suficiente. Cada pensamento, todos os dias, por 7 dias. A maioria das pessoas resiste a esse passo porque não quer encarar seus próprios pensamentos. Preferem permanecer inconscientes. Mas você não pode mudar aquilo que não reconhece. E o que você descobrirá ao documentar seus pensamentos é chocante. Você tem pensamentos sobre pobreza dezenas de vezes por dia. Eles são tão automáticos que você nem os percebe. Até que percebe, só este passo já transformará sua consciência. Você começará a perceber pensamentos relacionados à pobreza em tempo real. E a consciência é o primeiro requisito para a mudança. Por que 7 dias? Porque leva aproximadamente uma semana de observação consciente para identificar seus padrões de pensamento dominantes. Menos do que isso, e você perderá padrões que só aparecem em determinados contextos. Mais do que isso, e você começará a mudar seu comportamento antes mesmo de ter documentado completamente sua linha de base. Após 7 dias de documentação, revise tudo o que você escreveu. Circule cada afirmação que reflita um dos 7 pensamentos sobre pobreza. Em seguida, para cada afirmação circulada, escreva de onde veio essa crença. Quem te ensinou isso? Quando você decidiu que era verdade? Que experiência te convenceu disso? Esta etapa é arqueológica. Você está desenterrando as origens da sua mentalidade de pobreza. E o que você descobrirá é que a maioria das suas crenças limitantes nem sequer são suas. São herdadas, absorvidas, adotadas de pessoas que não sabiam de nada melhor. Sua conta bancária é a manifestação física da sua programação mental. Se você deseja mudar a manifestação, precisa mudar a programação. E alterar a programação exige saber o que o código atual diz. Agora vem a reprogramação ativa. Para cada pensamento de pobreza que você identificou, escreva seu oposto como uma declaração de verdade no presente, não uma afirmação, não um desejo. A verdade dita como se já fosse real. Não tenho condições de comprar, se transforma em encontro maneiras criativas de comprar o que gera valor. Os ricos têm sorte, se transforma em eu crio oportunidades através de preparação e ação. Dinheiro é mau, se transforma em dinheiro é uma ferramenta neutra que uso para o bem. Eu não mereço riqueza, se transforma em eu mereço abundância tanto quanto qualquer outra pessoa. É tarde demais, se transforma em cada momento é o momento perfeito para começar. Preciso de dinheiro para ganhar dinheiro, se transforma em eu crio valor que se transforma em dinheiro. A riqueza exige sacrifício, se transforma em
A riqueza enriquece tudo que eu valorizo. Escreva essas crenças substitutas em um cartão. Todas as manhãs, assim que acordar, antes de checar o celular ou fazer qualquer outra coisa, leia este cartão em voz alta. Todas as noites, antes de dormir, leia novamente. De manhã e à noite. Todos os dias. Por no mínimo 90 dias. Parece simples demais para funcionar. É a sua mentalidade de pobreza resistindo. Mas é assim que as vias neurais são reescritas através da repetição com emoção e atenção. Você não desenvolveu seus pensamentos de pobreza da noite para o dia. Você os repetiu milhares de vezes até que se tornassem automáticos. Agora você vai repetir pensamentos de riqueza milhares de vezes até que se tornem automáticos. A leitura sobre novas crenças gera consciência, mas o comportamento gera provas. Portanto, você deve agir contra as suas crenças antigas de forma deliberada e consistente. Se o seu pensamento sobre pobreza for "não posso comprar", encontre algo pequeno que você queira e pergunte-se: como posso comprar? Então resolva esse enigma. Venda algo, troque serviços, crie valor para alguém. Encontre um jeito, não porque você precisa da coisa em si, mas porque precisa provar para o seu cérebro que a pergunta "como posso pagar por isso?" gera resultados. Se o seu pensamento de pobreza for "eu não mereço riqueza", aceite dinheiro sem se desculpar. Quando alguém lhe pagar, diga "obrigado" com confiança. Quando você ganhar dinheiro, receba-o como um direito seu. Não tente desviar o assunto. Não minimize. Aceite-o completamente. Cada vez que você age contra uma crença relacionada à pobreza, você cria evidências contraditórias. E as evidências mudam crenças mais rápido do que qualquer outra coisa. Uma experiência contraditória vale mais do que 1000 afirmações. Suas crenças são reforçadas ou desafiadas pelo seu ambiente. Se você passa 8 horas por dia perto de pessoas que têm pensamentos de pobreza, sua reprogramação falhará. Não porque você seja fraco, mas sim porque a pressão ambiental supera o esforço individual. Você precisa selecionar conscientemente o que consome de informação, o que você assiste, o que você lê, com quem você conversa, em quais conversas você participa. Durante os próximos 90 dias, elimine todo o conteúdo que reforce a mentalidade de pobreza. Pare de assistir a noticiários que dizem que a economia está em crise. Pare de interagir com pessoas que reclamam de dinheiro. Pare de consumir conteúdo que glorifica o vitimismo. Isso é extremo? Sim. É necessário? Absolutamente. Você está tentando reescrever um programa que está em funcionamento há anos ou décadas. Isso exige um controle ambiental extremo até que a nova programação se torne robusta o suficiente para resistir à contaminação. Substitua conteúdo sobre pobreza por conteúdo sobre riqueza. Leia biografias de pessoas que construíram fortunas. Estude investimentos. Aprenda sobre negócios. Consuma conteúdo de pessoas que pensam em abundância, não em escassez. Durante 90 dias, concentre-se nisso obsessivamente. Após 90 dias, uma vez que suas novas crenças estejam consolidadas, você poderá lidar com a mentalidade de pobreza sem ser afetado por ela. Suas crenças sobre pobreza parecem verdadeiras porque você tem anos de evidências que as sustentam. Agora você precisa construir evidências que sustentem suas novas crenças. Crie um diário da consciência da riqueza. Todos os dias, anote evidências que contradigam suas crenças antigas e apoiem as novas. Encontrou uma maneira de conseguir comprar algo que achava impossível? Anote. Percebeu uma oportunidade que teria perdido antes? Documente. Tomou uma atitude que não teria tomado antes? Anote tudo. Este diário se torna a sua prova de que a mudança está acontecendo. E quando a dúvida surgir, e ela surgirá, você terá evidências documentadas para combater. Lá. A crença final, aquela que mencionei anteriormente, é esta: a mudança é impossível. Essa não é uma das 7 crenças de Hill, mas é a metacrença que impede as pessoas até mesmo de tentar. Eles acreditam que estão programados para sempre, que as crenças não podem ser mudadas, que estão presos aos pensamentos que têm. Mas a neurociência provou que isso está errado. Seu cérebro tem neuroplasticidade, a capacidade de formar novas vias neurais ao longo de toda a sua vida. Cada vez que você repete um novo pensamento, você fortalece essa via. Cada vez que você rejeita um pensamento antigo, enfraquece sua trajetória. Em 90 dias de esforço consistente,
A nova trajetória se torna mais forte que a antiga. A nova crença se torna mais automática que a antiga. A mudança não é apenas possível. A mudança é inevitável quando você aplica o protocolo correto de forma consistente por tempo suficiente. A questão não é se você pode mudar suas crenças. A questão é se você vai fazer isso. Vamos voltar ao ponto de partida. Você olhando para sua conta bancária, sentindo-se preso, sentindo que a pobreza está acontecendo com você. Agora você sabe a verdade. A pobreza estava acontecendo através de você, por meio de pensamentos que você não escolheu e crenças que você não questionou. Mas isso acaba hoje. Os 7 pensamentos sobre pobreza que controlaram sua realidade financeira até este momento não são fatos, são padrões, e padrões podem ser reescritos. Agora você tem o protocolo. 6 passos, 90 dias, esforço diário. Esse é o preço da libertação. 90 dias é muito tempo. Comparado a quê? Comparado a passar o resto da vida aprisionado por pensamentos que geram pobreza? Comparado a trabalhar duro por décadas e permanecer exatamente onde está? 90 dias não são nada. 90 dias é o caminho mais curto possível da mentalidade de pobreza à mentalidade de riqueza. Napoleon Hill passou 20 anos descobrindo o que você pode implementar a partir de hoje. A pobreza começa na mente, como padrões de pensamento. A riqueza começa na mente como padrões de pensamento. Sua realidade externa é simplesmente a manifestação física da sua programação interna. Altere a programação e a realidade mudará automaticamente. Não algum dia, imediatamente. Imagine daqui a 90 dias. Você identificou todos os pensamentos de pobreza. Você rastreou suas origens. Você escreveu crenças substitutas e as leu 2 vezes ao dia durante 90 dias consecutivos. Você agiu contra suas antigas crenças de forma deliberada e consistente. Você moldou seu ambiente para apoiar sua transformação. Você reuniu evidências que contradizem sua antiga identidade e apoiam a nova. Você acha que aquela pessoa, a versão de você que fez tudo isso, teria a mesma conta bancária que você tem agora? Você acha que aquela pessoa enxergaria as mesmas oportunidades, tomar as mesmas atitudes, as mesmas decisões? Absolutamente não. Essa pessoa tem uma consciência fundamentalmente diferente. E uma consciência diferente cria uma realidade diferente. Você pode ficar onde está, pode manter seus pensamentos de pobreza. Eles são confortáveis, familiares, não exigem nenhum esforço para serem mantidos porque já são automáticos, mas eles vão te manter exatamente onde você está pelo resto da sua vida. Isso é aceitável para você? Ou você pode fazer o trabalho. 90 dias de reprogramação mental deliberada, desconfortável, estranho, exige esforço e disciplina diários, mas cria libertação, liberdade, uma realidade financeira completamente diferente, construída sobre crenças completamente diferentes. A escolha é sua. Não amanhã, não na próxima semana, agora, neste instante. Ou você se compromete com o protocolo ou fecha este vídeo e retorna aos pensamentos que criaram sua pobreza atual. Não existe meio termo. Não existe essa de tentar quando me sentir motivado. Ou você se compromete ou não se compromete. Hill escreveu algo em 1937 que permanece verdadeiro até hoje. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não se trata de pensamento positivo, não se trata de devaneios. Conceba e acredite. Sua mente precisa enxergar a possibilidade e aceitá-la como alcançável. Isso é consciência, e a consciência cria a realidade. Seus pensamentos de pobreza têm concebido e acreditado na pobreza, eles têm criado essa realidade com perfeita consistência. Agora você vai conceber e acreditar na riqueza. E isso criará uma realidade diferente com a mesma consistência perfeita. Comece hoje à noite, antes de dormir. Anote os 7 pensamentos sobre pobreza. Para cada um, escreva um substituto. Leia-os em voz alta. Amanhã de manhã, leia-os novamente. Faça isso todos os dias durante 90 dias. Documente seus pensamentos antigos quando eles surgirem. Haja contra eles deliberadamente. Organize seu ambiente obsessivamente. Colete evidências diariamente. Daqui a 90 dias, sua conta bancária pode ainda não ter se transformado, mas sua consciência terá. E a transformação da consciência sempre precede a transformação das circunstâncias. Sempre. A questão não é se isso funciona.
A questão é se você vai fazer funcionar. Sua libertação está à sua espera. Não em um futuro distante. Aqui mesmo. Agora. Após 90 dias de esforço deliberado para eliminar os pensamentos que o mantiveram na pobreza e instalar os pensamentos que criam riqueza. A única questão é se você começará hoje à noite. Escreva os 7 pensamentos. Escreva suas substituições. Leia-os esta noite. Leia-os amanhã de manhã. É aí que tudo muda.